Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos trazer uma questão muito sensível, muito delicada, hoje em dia especialmente, que se trata da rebelião dos generais. Nós estamos assistindo uma crise política, uma tentativa de golpe e um envolvimento que não está ainda muito explícito da parte de generais, da parte de oficiais de alta patente das três Forças Armadas. Essa questão envolve os limites da democracia e o papel das Forças Armadas, segundo a Constituição de 88. E é isso que nós vamos discutir, se estão extravasando esses limites e o que significa essa rebelião dos generais, que vai ser tratada agora por duas pessoas especialistas no tema. Eu vou começar apresentando para vocês o Eduardo Heleno de Jesus Santos. O Eduardo, ele é cientista político, é doutor em ciência política pela Universidade Federal Fluminense, é jornalista também, é professor adjunto do Departamento de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Ele é coordenador do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico sobre Política Sul-Americana, professor visitante da Academia Militar das Agulhas Negras e do Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo. Foi secretário executivo da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, integra a Rede de Segurança e Defesa da América Latina, é pesquisador do Grupo Democracia, Militares, Esquerda Militar, na Unesp de Marília. É uma apresentação parcial, Eduardo, mas é um prazer contar com você aqui para poder trabalhar o nosso tema e explorar as possibilidades que esse momento apresenta. Nós estamos aguardando também a professora Adriana Marques, que acaba de entrar. Muito bem, muito obrigado, Adriana. É uma satisfação tê-la de volta no nosso programa. Nós já tivemos a oportunidade de contar com você. Então, eu vou apresentá-la também a quem nos está vendo hoje, para que todos conheçam. A Adriana é cientista política, ela é doutora em ciência política pela USP, é professora adjunta de Defesa e Gestão Estratégica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi diretora da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, onde foi também secretária adjunta, secretária executiva e vice-presidente. E ela coordena o Laboratório de Estudos de Segurança e Defesa. Bom, tem muita coisa que a Adriana já fez, o currículo dela é muito mais extenso, mas nós já podemos dizer que contamos com dois especialistas na área, o que nos dá muito prazer para poder esclarecer os nossos participantes aqui, os assistentes desse programa, sobre essa crise dos generais. Eu queria começar perguntando para o Eduardo. Eduardo, esses caminhões que cercaram o acampamento de Brasília, do Exército, e os blindados também, que impediram a Polícia Federal, não é, de exercer a ordem de esvaziar o acampamento, eles estão sendo mandados pelo comando do Exército. Né? Como é que você vê essa situação? Como é que você lê essa situação, já que nós estamos falando, na verdade, de uma politização dos militares, né? Em primeiro lugar, obrigado, Silvio, pelo convite. É um prazer estar aqui no Le Monde, debatendo esse tema. Queria dar um abraço para toda a audiência que está nos assistindo. E sobre a questão dos veículos blindados, né, impedindo o acesso à polícia, o pano de fundo é a questão da politização. Vivemos num período de uma radicalização política muito forte e em que, né, a partir de 2018, né, o surgimento, né, mas esse surgimento um pouquinho anterior, mas para o grande público, a partir de 2018, Bolsonaro ser uma via, né, contra a candidatura do Lula, que, por sua vez, né, não é possibilitado participar das eleições devido à prisão. E aí, esse bolsonarismo ele também vai estar presente nos quartéis.
Bolsonaro, como sabemos, né, começou sua carreira política, né, nos quartéis, fazendo, inclusive, comícios no comando, né, com esposa de militares, foi proibido de participar de comícios nos quartéis pelo general Fajardo, isso em 1990, e ele, mesmo assim, tentava reunir esposas de militares, né, para estimular protestos a favor do aumento dos militares. Então, existe uma maneira de agir utilizando familiares de militares que é herança do bolsonarismo. Né? Ali tem dedo do bolsonarismo. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que há uma incompreensão por parte do alto comando sobre a capacidade destrutiva do discurso bolsonarista. E teve que acontecer o que aconteceu em Brasília para ficar evidente que o que se queria, né, era destruir e dar, ou fazer o Capitólio, né, destruir as instituições. E houve uma incompreensão do comando. Então, ao mesmo tempo que você tem familiares de militares nos quartéis, amigos, parentes, né, você tem um outro grupo coaduna dos mesmos discursos e que vai atacar Brasília. Mas tudo faz parte de primeiro, uma mobilização dos quartéis para manter, né, de certa maneira, as Forças Armadas como aliadas. Só que, de uma certa maneira, embora você cite como rebelião dos generais, né, os generais acabaram que não entraram nesse Capitólio decisivamente. Né? Mas, por outro lado, no momento de prender aqueles que estavam ao redor dos quartéis, houve, né, esse impedimento da polícia de agir localmente. Isso porque tinha familiares. Então, há um envolvimento, a instituição está comprometida e cabe aos oficiais legalistas, junto com o poder civil constituído, que tem, né, o poder legítimo devido ao voto, conquistou pelo voto, colocar a ordem na casa. Adriana, vamos aproveitar essa dica assim da politização dos militares. De um lado, eu tenho uma informação que não tenho confirmação, que a esposa do general Vilas Boas era uma das coordenadoras do acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. Isso já dá umas pontes, né? Depois nós temos aquele documento Brasil 2035, que foi publicado por 3 institutos de militares, inclusive o Instituto Vilas Boas, se não me engano, é um dos que promoveu isso, né? Quer dizer, como é que você vê essa relação dos acampamentos com os exércitos, da Força Armada, com essas manifestações da sociedade civil? E, finalmente, que projeto é esse? Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Eduardo. Me desculpem aqui pelos problemas técnicos aqui no início. Em tese, eu deveria estar de férias, então eu estou um pouco... Mas achei que era importante, enfim, conversar com vocês nesse momento. A gente tem que apoiar a sociedade, né, no esclarecimento, enfim, desse assunto que é tão importante para a nossa democracia. Em relação ao que você colocou, Silvio, a gente não sabe exatamente qual era o papel da esposa do general Vilas Boas, mas que ela frequentava o acampamento, frequentava porque tem imagens, né, dela ali com manifestantes, inclusive quando houve a decisão de se desmontar o acampamento, né, logo nos primeiros dias do governo Lula, ela, enfim, passou pelo acampamento e fez uma indicação de que o general Vilas Boas estaria, né, no veículo, também no veículo no qual ela estava. Então, sempre quando havia uma tentativa de desocupação desses acampamentos, havia alguma figura importante que aparecia ali e dava um estímulo para que os golpistas continuassem. Né? Então, de fato, a família militar, né, teve um papel muito importante na manutenção desses acampamentos. E aí, eu acho que o caso da esposa do general Vilas Boas, ela é uma figura muito emblemática,
porque uma das principais ações do comando do general Vilas Boas foi essa questão de revitalizar a importância da família militar. Então, foram várias ações nesse sentido. Então, se criou, né, uma patronesse para a família militar. Então, foram várias ações feitas, né, no sentido de valorizar a família militar. E ele, a dona Cida, né, a esposa dele, era uma figura central nessa movimentação. Então, o fato de ela, né, frequentar os acampamentos, né, de dizer que, de alguma maneira, ela estava ali representando o marido dela, né, isso era um sinal muito importante para passar para esses golpistas a percepção de que eles tinham o apoio dos generais. Né? E aí eu queria voltar um pouco... Não, antes disso, Adriana, você poderia concordar com essa afirmação de que os acampamentos e as suas demandas vocalizavam as aspirações dos militares? Eu não sei se vocalizavam as aspirações dos militares, né? Porque aí nós estamos generalizando muito, mas certamente vocalizava uma parte dos militares. Tá. Os desejos de parte dos militares, isso é possível afirmar. Né? A composição dos acampamentos, até onde nós temos informações, né, a sua maioria era formada por familiares de membros de forças de segurança, né, policiais militares, militares da reserva e familiares de militares da ativa. Esse, inclusive, foi o motivo pelo qual houve tanta resistência, né, em se desmontar esses acampamentos. Né, muitos dos familiares de oficiais da ativa se radicalizaram nos últimos anos. O caso da esposa do general Vilas Boas, novamente, é o mais emblemático, mas também não é uma grande surpresa, porque a filha do general Vilas Boas, né, minha xará, Adriana Haas, ela trabalhou durante todo o período em que a ministra trabalhou no Ministério da Família, das Mulheres e Família, porque, enfim, o ex-presidente mudou o nome do ministério, mas ela trabalhou com a ministra Damares durante 4 anos. Então, esse processo de radicalização aí da família Vilas Boas também não é uma grande novidade. E, evidentemente, isso tem um efeito cascata para uma instituição tão hierárquica como as Forças Armadas. Né? Você ter a esposa de um líder militar, né, ali no acampamento, por um lado, é um sinal para os golpistas, e, por outro, cria um constrangimento muito grande para quem tem que tomar as decisões, para quem tinha que tomar as decisões de desmontar o acampamento. Aí a gente está falando de Forças Armadas enquanto instituição. Então, vou passar para o Eduardo a pergunta. Nós temos condições de avaliar as tensões dentro das Forças Armadas? Quer dizer, quem que é legalista, quem que quer o golpe? É mais o pessoal de pijama que está envolvido na tentativa de golpe? Você tem uma indicação disso, Eduardo? Você está sem som. Aproveitar para cumprimentar, antes de dar a minha resposta, aproveitar aqui para cumprimentar a Adriana, que não tinha cumprimentado ainda. Seja bem-vinda, Adriana. E agradecer que ela está de férias. Agradecer por ter disponibilizado seu tempo mesmo em férias. E a questão, Silvio, que você traz aqui, se é possível um raio-x, de imediato, essas questões, né, aí a gente volta àquela velha questão. As Forças Armadas são meio que uma caixa preta, por cima. Né? A gente tem alguns sinais. Então, quando a gente fala de tensões entre legalistas e mais politizados, né, são apenas alguns sinais que a gente consegue ver. Então, um sinal já dentro, por exemplo, da Marinha, a posse do almirante Olsen, né, e o ruído, né, o fato do almirante Almir Garnier não ter presenciado, né, a cerimônia de transmissão do cargo. Né? O bolsonarismo, ele criou, ele está fazendo com que os oficiais das Forças Armadas e os praças, né, tenham a lealdade a Bolsonaro, quando, na verdade, a lealdade
é o Estado brasileiro. As Forças Armadas são do Estado brasileiro, servem à sociedade brasileira, elas não servem um candidato específico. Né? E os legalistas, eles têm isso bem claro. Né? Agora, é claro que os legalistas são silenciosos, e eles precisam ser silenciosos para dar condução ao processo de reordenamento da casa. Em alguns momentos, um ou outro pode falar. Né? Na verdade, por mais que haja uma influência muito grande do Vilas Boas, ele não é o único oficial que influencia. O Vilas Boas foi comandante do Exército, tem um perfil muito carismático com os oficiais, né? Inclusive o fato da sua esposa ter visitado o acampamento já é um indicativo disso, mas há outras gerações e outros grupos de oficiais que vão também no momento de crise, isso acontece em qualquer exército em momento de crise, outros grupos vão sobressaindo, né? Vendo o que é mais adequado para a sobrevivência da instituição. Então, por exemplo, há oficiais, como, por exemplo, o general Heleno, que não é meu parente, né? Tem os generais que estão na reserva, que é uma coisa também interessante da gente ressaltar. Quem está na ativa tem o poder da caneta, mas também tem a submissão diante do regulamento, que é muito mais efetivo para quem está na ativa. Quem está na reserva pode falar, mas não comanda a tropa. Então, essa politização recente também teve a participação de um grupo de oficiais que foram para a reserva, mas na ativa já se pronunciavam. Então, um caso clássico aqui, né, e que é pouco citado, mas que eu costumo citar bastante, é o caso do general Mourão, minha gente. Em 2018, na campanha para a presidência, o general Mourão fez um vídeo fardado, junto com o coronel Zuco, ambos candidatos, na Secretaria, né, de Economia e Finanças. Isso, pelo Estatuto dos Militares, é proibido. Não era para ocorrer esse vídeo. Então, já tem ali, né, algum problema. Será que algum general não viu aquilo daqui e não puniu? Se não puniu, está errado. Ele não podia estar fazendo um vídeo, nem ele, nem o coronel Zuco fardados. Então, vários símbolos da instituição militar foram usados nesse momento de politização. Esse é um outro problema. Então, há de se ter uma visão dos comandantes legalistas, dos oficiais, dos praças, né, de que, olha, as Forças Armadas e seus símbolos são nacionais, são da sociedade brasileira, não é de um qualquer. Explicando para o grande público, né, as Forças Armadas estão aqui para servir ao povo brasileiro, independente de sua filiação ideológica, de quem estiver no poder. As Forças Armadas são voltadas à nossa segurança diante de ameaças externas. Não são voltadas a ser tropa de choque ou guardas de um candidato ou de outro. Então, isso tem que ter bem claro para a população. E no alto comando, é claro, a gente tem ali oficiais que estão há 30, 25, 30 anos, mais de 30 anos na tropa. Né? Então, em que pese a politização, há também um aspecto institucional. Né? Que exército eles vão deixar de legado para gerações futuras? A década de 30 ensinou muito sobre a politização. Será que a gente vai voltar à década de 30, 90 anos depois? Muito bom. Adriana, você já deu aula, inclusive, para oficiais e tal, né? A gente não entende como é que se dá a politização das Forças Armadas. Qual é o processo que leva a isso? Ao contrário do que aconteceu nas primeiras décadas do século XX, né, onde o processo de politização ele se dava, em geral, na média oficialidade, nos praças, né, desde que a cúpula das Forças Armadas, né, o generalato, assumiu, né, o comando, de fato, né, conseguiu controlar hierarquicamente, né, as camadas médias e as praças, né, todo o processo de politização das Forças Armadas agora, ele se dá pelo alto da cúpula. Né? Pegando um pouco esse exemplo do Eduardo Heleno, né, que ele colocou do general Mourão em 2018, aqui voltar novamente para o comando do general Vilas Boas, que eu acho que é o momento central ali. Não que não houvesse, porque esse processo de politização a gente já consegue acompanhar desde a década de 2010, né, alguns pequenos sinais foram dados ali de que os militares estavam insatisfeitos.
né? Mas, durante aquele momento, ainda eram sinais muito tímidos. Mas tinha, né? O general Heleno, uma figura que, por exemplo, já no governo Lula, ele perdeu, foi retirado do comando militar da Amazônia, porque se pronunciou sobre a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol. Isso foi em 2009, né? Mas quando o general Vilas Boas assume o comando do Exército, né, eu falei de uma das políticas dele, que foi essa questão da valorização da família militar, né, uma outra política dele foi de comunicação institucional. O fato de que agora o grande mudo iria voltar a falar, né, o grande mudo do Exército, o grande mudo iria voltar a falar. Então, ele investiu muito nessa comunicação institucional, partindo da ideia de que os militares, né, o Exército em particular, que era a força que ele comandava, tinha que ser ouvida sobre questões nacionais importantes. Muito nessa perspectiva de que, né, os militares, de certa forma, encarnam os valores. Então, os comandantes de área começaram a ser autorizados a falar sobre temas que consideravam ser pertinentes para os seus comandos de área. E é aí que surgiu o general Mourão. Uhum. Então, o general Mourão não foi punido, porque o general Mourão, em certa medida, ele estava afinado com a política do general Vilas Boas. Quer dizer, hoje, vários anos depois, nós conseguimos ver isso. Na época, isso não era tão claro. Mas agora é muito claro que essa era uma política institucional. Nem o general Pazuello, né, que também desobedeceu e foi indultado. Né? Sim, é que o general Pazuello ele já surge no momento onde esse processo de politização era política de governo, né? Era política do governo Bolsonaro. Durante o comando do general Vilas Boas, isso não era política de governo, né? Mas passou a ser quando o ex-presidente que está lá na Disneylândia assumiu o comando, né? Se tornou o comandante supremo das Forças Armadas. Eduardo, o que querem esses generais insubordinados, hein? O que eles aspiram? Qual é o desejo deles? Então, vamos lá. Pegando o pessoal da reserva, né, que é o pessoal que tem mais politizado, o pessoal que tem, inclusive, lançado candidatura, em que pese não tem nenhum problema um general da reserva lançar sua candidatura para a presidência, para qualquer cargo que for, né? Não há nenhum problema. Mas a questão é o discurso. Existe na gênese dessa atividade, desse ativismo político dos militares na história recente, alguns elementos que não são nada democráticos. Primeiro, a ideia de uma casta que tem características de servir ao país de uma forma mais eficiente do que as outras. Ou seja, o funcionalismo público é um e o servidor militar é outro. Não é bem assim. Né? O Brasil é um país muito complexo e suas instituições estão cada vez mais avançadas. Então, a história de que os militares seriam melhores que os outros, isso cai por terra. Né? Basta ver a gestão do general Pazuello do Ministério da Saúde. Você tem uma ideia, até no regime militar, os militares não colocaram um general na pasta da saúde. O próprio regime militar. O Ministério da Saúde é criado em 1953 e o primeiro oficial general a assumir a pasta é o general Pazuello. O que está embutido aí? A ideia de que os militares fazem as suas atividades políticas e administrativas melhores que os civis. Isso é fruto do bolsonarismo, mas também desse ativismo político de alguns generais. Um outro aspecto importante, né, um anticomunismo que redunda a Guerra Fria. Vejamos, né, o Brasil, mesmo com os governos progressistas, né, está longe do comunismo. Está tendo ali um problema de grafia. O Brasil se tornou, a sua classe média, baixa, se tornaram mais consumistas quando tiveram maior acesso ao consumo. Então, né, o próprio atual presidente eleito, o presidente Lula, ele defende a ampliação do consumo das famílias, defende melhoria salarial. Onde entra esse comunismo? Né? O comunismo entra só nessa leitura retórica fraca
né, não só desses oficiais da reserva, mas também de muitos civis, né? Esse ativismo político desses generais já na reserva, ele conversa muito com uma interface civil nos partidos e movimentos que surgem, por exemplo, a reboque de 2013 e 2014. Então, assim, esse Capitólio não sairia sem também atividades de outros grupos que já não são tão organizados, mas atuam, né, nas sombras, no financiamento, né, na aliciação de pessoas. Agora, em relação agora aos casos de militares, oficiais generais da ativa, por exemplo, o caso do almirante Garnier, né, o fato dele não só não ter comparecido à passagem de comando, mas ter oferecido um desfile da tropa de fuzileiros navais, né, na próxima votação da PEC do voto impresso. Né? Isso é um gasto de recursos de defesa e transformar, né, a Força Armada num grupo de pressão. Só que contra os interesses de toda a sociedade. A questão do voto impresso não era uma unanimidade da sociedade. Você precisa colocar um desfile. Aliás, você não precisa colocar um desfile que não seja o de 7 de setembro. Então, usar a força, os recursos, é caro. Né? Isso, eu não diria nem uma rebelião, né? Mas eu diria que é um desvio da função que um general tem. Um desvio da função dentro do regulamento, um desvio do papel político que deve exercer um oficial a quem a República confia o comando de uma força. A gente não está falando de um país qualquer, a gente está falando do maior país do hemisfério sul, de uma nação de 210, 215 milhões de habitantes que aspira a ser uma potência internacional. Como a gente pode ter oficiais que estão pensando na Guerra Fria, quando a gente está vivendo pós-Guerra Fria, com tantas inseguranças no sistema internacional? Que capacidade de apreensão do sistema internacional terão essas pessoas pensando em globalismo, em comunismo? Nenhuma. Então, essa é uma agenda totalmente anacrônica, né? Quer dizer, e é anacrônica para se voltar para dentro, porque voltando para fora não tem condições de entender o mundo, se volta para dentro. Se volta para o dirigente de esquerda, o militante dos direitos da mulher, dos direitos do negro, é para isso que se volta. Ou seja, é um desperdício, desculpe, mas é um desperdício. Não, está ótimo, vamos em frente. Eu estava em dúvida aqui, porque, olha, eu tenho dito nos programas aqui que é muito difícil entender essa motivação, né? Por exemplo, comunismo, né? Onde é que está o comunismo? Os governos Lula, por exemplo, os 2 mandatos, não tem nada de comunismo, né? Porque tem uma administração e uma extensão de políticas sociais. Então, Adriana, a pergunta é, eles acreditam mesmo que eles têm que enfrentar o comunismo ou é um pretexto para fazer outra coisa? Olha, eu acho que tem uma questão muito visível, né, nessa geração de generais que assumiu o poder junto com o ex-presidente, é que eles, na verdade, o anticomunismo eles já carregam de gerações passadas, como, né, o Eduardo Heleno falou, e isso não foi rediscutido. Mas mais do que isso, eles são reacionários. Não é que eles são conservadores, eles são reacionários. E eles são reacionários em relação aos valores que estão expressos na Constituição, na Carta de 1988. Esse é o grande alvo dessa geração de generais que participou do último governo. Então, mas isso... Fala. Não, para além, né, para além do anticomunismo que eles já carregavam, né, eles têm essa visão negativa, né, em relação à democracia, né, à democracia representativa, né, o que a Carta de 1988 representa. Nas gerações, inclusive, que eram gerações que viveram o período da Guerra Fria, existia esse componente do anticomunismo, mas não existia essa visão reacionária.
em relação a valores culturais e mesmo em relação ao sistema político. Por exemplo, né, isso é muito interessante, porque se vocês assistirem às entrevistas do general Heleno, do general Mourão, desses generais que tiveram um papel importante no último governo, eles vão dizer sempre assim que nos últimos 30 anos, nos últimos 40 anos, né, tudo que existia de bom foi destruído. A memória do que existia de bom que eles têm é o período anterior ao processo de redemocratização. Por isso que para eles, tanto o ex-presidente Fernando Henrique, presidente Lula, presidenta Dilma, isso não faz muita diferença, porque eles estão todos nesse marco de uma democracia que eles consideram danosa para o país. Mas eles mudaram muito, porque na época da ditadura de 64, eles eram nacionalistas. E hoje não são mais, não é isso, Eduardo? Esse grupo que a Adriana muito bem posicionou, Forças Armadas não são monolitos, né? Então a gente tem grupos mais à direita, os mais à direita ainda que seriam esses reacionários. Esses reacionários eles mantiveram ali, porque em toda a crise que as Forças Armadas viveram, sempre os oficiais à direita foram menos punidos do que os da esquerda. Então, a gente tem a Intentona Comunista de 1935, que cria, inclusive, um marco do anticomunismo dentro do Exército. Depois, a gente tem a chamada a tentativa de golpe de 1938, com os integralistas, mas a quantidade de integralistas punidos é menor. 64 é mais um evento da história, né? A Comissão da Verdade, né? O professor Paulo Cunha apurou, inclusive, junto com a equipe da comissão, que foram 7.500 militares punidos pelo governo militar com o regime de 64, né? Entre 6.000 a 7.000 militares. Um número enorme, talvez a maior categoria punida entre os militares, entre todos os grupos, né, que foram punidos. E aí, quando tem a redemocratização, né, há um novo status quo. A sociedade chega à conclusão que um governo com a tutela militar não seria o caso. Isso tem muito a ver com o que acontece em 46 para 64 e de 85 em diante. De 46, nós tínhamos uma república que viveu uma transição muito rápida do período Vargas para uma redemocratização. E uma república cuja maior parte da população ainda não votava e que a própria sociedade enxergava nos militares uma espécie de poder moderador. Tá? Então, os partidos, quando tinham disputa de quem venceu ou não, recorriam aos militares. Em 55, nós temos o caso do Lott, general, depois Marechal Lott, que vai ser decisivo para a garantia da posse de Juscelino Kubitschek. Essa sociedade, no qual esses militares cresceram, ou foram filhos de militares que cresceram nessa geração, se via os militares como acima do poder do bem e do mal. Nem a esquerda nem a direita. Um militar, normalmente, ele já não gosta da política, porque ele tem uma outra maneira de ver o mundo. Tudo bem, isso é normal, numa sociedade tem outro ethos. Mas quando a política chegava aos quartéis, era para que eles decidissem quem seria eleito, né? E tinha um outro caminho pela qual a política chegava aos quartéis, quando a gente vê, por exemplo, o Carlos Lacerda tendo uma guarda de oficiais da aeronáutica, né, e toda uma mobilização de Guerra Fria de um lado, e aí que entra aqueles nomes melancia, os nacionalistas e tal. Bom, a linha que liga, né, o Heleno, por exemplo, o Paulo Chagas, general Paulo Chagas em Brasília, é uma linha mais anticomunista. É a linha que vai apoiar o golpe de 64, é a linha também que vai apoiar a continuidade do regime, né, e no qual, dentro da sociedade, havia aquele lema, né, você sabe com quem está falando, né, essa hierarquia em que os militares tinham o maior poder. Só que isso acaba em 85. E o novo status quo tira as Forças Armadas dessa maior presença, tira os militares. Né? Os próprios militares, com Leônidas, não eram a favor da continuidade da politização. Leônidas, inclusive, odeia o Bolsonaro. Né? Então, o que acontece? Esses oficiais ressentidos com a maneira que a sociedade os trata, como trata o regime de 64, resolveram reagir. Mas eles tentam reagir há muito tempo. 90, 80, por exemplo, o Centrão brasileiro é uma reação. O governo Figueiredo, né, a partir com apoio dos militares,
o próprio comando do Exército reage. Por quê? Porque tinha na Constituição 30% dos constituintes eram de esquerda. Os relatórios de inteligência apontavam essa presença da esquerda e o que eles achavam que era um perigo para a Constituição. Então é criado um grupo, né, numa parcela amorfa do Congresso, que vai ganhar o nome de Centrão, que não é um centro. Na verdade, é uma parcela importante do presidencialismo de coalizão. Né? Então está ali, a raiz de tudo. Né? Algumas delas. E, mais recentemente, né, a questão do Mourão, do Heleno, né, eles refazem esses discursos. Agora tem uma plateia civil. E quem alimenta essa plateia civil? Alguém que lê a Nova Direita Americana, né? Se é do meio militar, é o general Sérgio Avelar, que lê, né, esse chorume, e do outro lado civil, o Olavo de Carvalho. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Adriana. A gente viu que durante a invasão dos palácios no domingo, vários, inclusive oficiais, fizeram seu selfie lá, né? Fazendo declarações e tal, como se estivessem fazendo história. De fato, estavam fazendo história, né? Quer dizer, e o Exército começou agora a encaminhar um processo de apurar as responsabilidades do coronel. Tem general que estava lá também, mas enfim, né? Quer dizer, dá para entender que eles estão aceitando o papel tradicional das Forças Armadas e estão começando a punir internamente, ou isso é um processo de se adiantar a uma justiça civil para evitar que essas pessoas sejam incriminadas, hein? Hoje eu acho que é mais a segunda opção. É, né? A segunda opção. Em geral, os tribunais militares isentam a responsabilidade, o crime dos seus compadres, né? Essa estratégia, né, de fazer as mudanças, ou tomar as decisões, ou realizar as punições antes que o Poder Civil faça, ela não é recente. Então, o que os comandantes agora estão fazendo é o que sempre foi feito desde o começo da Nova República. Né? Eles preferem cuidar dos seus antes que eles sejam punidos pela justiça. É só se lembrar do general Pazuello. Né? Sim. General Pazuello nessa mesma linha, né? Você acha que a crise já foi superada ou o Exército e as Forças Armadas ainda vão tentar outras iniciativas? Olha, em relação ao padrão de relações civis militares que a gente tem hoje, não tem nada superado. Né? Superar essa situação que a gente tem hoje não vai ser tarefa, inclusive não vai nem ser tarefa para esse governo, é tarefa para uma década, pelo menos. Né? A nossa situação retrocedeu muito, Silvia. Eu imagino que a gente tem hoje um padrão de relações civis e militares similar ao que a gente tinha quando a ditadura acabou. A gente retrocedeu a padrões anteriores a 1988. Então, aí eu acabei de ter a notícia de que o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio de Almeida, ele restabeleceu a Comissão de Anistia e Reparação Integral da Memória e da Verdade. Como é que os militares vão reagir a isso, Eduardo? Bom, eu tenho uma visão um pouquinho distinta da Adriana e confesso e entendo particularmente o nosso pessimismo de muitos colegas, né? Porque retroagimos realmente. Né? Mas a minha visão um pouquinho distinta leva-se em consideração algo corporativo. Né? Os militares, né, num país como o Brasil, com economia desenvolvida, né, eles tendem a proteger a instituição, sim. Então, o rápido inquérito policial militar que foi feito, né, é uma maneira também, não só de evitar o trânsito na justiça civil, mas, por outro lado, também disciplinar mais rapidamente, né, entendendo na visão de um oficial legalista. Olha, a gente tem que punir rapidamente para dar o exemplo. Porque se isso não acontecer agora, outros virão. Os quartéis, se não houver uma punição rápida, eles vão virar locais de doutrinação, de peregrinação bolsonarista. Esse é um perigo. E é um perigo que afeta a instituição como um todo. Né?
Um oficial legalista, independente de quem ele tenha votado, ele vai ver isso claramente. Agora, tem uma questão que é interessante, que é a questão do depois, né? De como o quadro político vai avançar, né? E a Adriana conhece muito bem essa situação, essa questão, essa dinâmica, porque estudou a justiça militar, uma especialista também nesse tema. Mas, em relação à Comissão da Verdade, né, eu acho que tem que ter, por parte dos oficiais da sociedade brasileira, uma clareza. Né? Não se pode, a despeito do que foi o regime militar, enaltecer torturador. Existe um limite civilizacional. O Brasil tem grandes heróis em todas as instituições. E nas instituições militares não é diferente. O Brasil teve soldados que saíram da Caatinga, do Sul, de Minas, para lutar na Segunda Guerra. Lutaram contra o fascismo. Esses são heróis que não devem ser esquecidos. Agora, lembrar um torturador é causa complicada. E para que haja maior clareza do que a gente, quando eu falo isso, é necessária a Comissão da Verdade apurar esses fatos. Foi graças à Comissão Nacional da Verdade que pudemos ter uma visão de quantos militares, inclusive, foram punidos por serem legalistas em 64. A Comissão da Verdade não é contra o Exército. A Comissão da Verdade deve ser orientada para esclarecer o que aconteceu. Porque as pessoas passam, as instituições ficam. Como é que você vai construir um país que aspira a ser uma potência global sem ter capacidade de defesa? Então, a Comissão da Verdade, ela tem todos os requisitos para uma verdadeira visão do que aconteceu no passado, para que a gente evite isso no futuro. E resguardar e proteger os oficiais que se comprometem a defender a Constituição, a sociedade e o povo que vive. E não defender um político qualquer. Eduardo, nós estamos com um papo muito bom, mas o tempo está acabando. Nós temos 3 minutos de programa ainda, né? E eu queria aproveitar esses 3 minutos para dar 1 minuto e meio para cada um, para vocês dizerem assim, como é que vocês estão vendo a possibilidade de evolução dessa situação em relação às Forças Armadas? É uma pergunta muito genérica para vocês escolherem como entrar nesse papo, né? Eu queria começar perguntando para a Adriana. Adriana, como é que você vê os próximos meses? Que expectativa a gente pode ter em relação aos generais, às Forças Armadas? Essas expectativas vão depender de como o poder civil vai se relacionar com eles, na verdade. Porque todo relacionamento entre, né, os civis e os militares numa democracia, né, partem das direções políticas, né, que são dadas para as Forças Armadas. Até agora, a gente teve um Ministério da Defesa muito tímido em relação às posturas que foram adotadas pelos militares até então. É uma situação difícil. Qualquer pessoa que tivesse assumido o Ministério da Defesa agora enfrentaria uma situação difícil, né? Mas o atual ministro da Defesa escolheu uma estratégia de contemporizar, de dialogar, que talvez não seja mais adequada para o momento. Agora, por outro lado também, eu tenho percebido que o ministro da Defesa está sempre acompanhado de alguma outra figura importante do governo Lula, né? Acompanhado do ministro Sérgio Dino, acompanhado do ministro Rui Costa. Então, o José Múcio está um pouco como semi-ministro da Defesa. Tá. Temos que acompanhar agora nos próximos meses como é que isso vai se dar, né? Mas o Ministério da Defesa vai ter um papel central aí. Muito obrigado. Eduardo, sua palavra, 1 minuto. Eu tento concordar com a Adriana, né, nessa avaliação que ela fez, mas eu queria colocar um outro aspecto. Né? Na verdade, não é o que esperar das Forças Armadas, é o que esperar do Ministério da Defesa. Temos um Ministério da Defesa que ainda está muito militarizado. E aí o cidadão comum se pergunta, militarizado por quê? Não, na verdade, nos Ministérios da Defesa das grandes nações, há um componente civil. E esse componente civil tem que ser enraizado no Ministério da Defesa. Gente com consciência de democracia, de república, de respeito às instituições, tem que estar presente no Ministério da Defesa. Então você tem que criar ali
né, uma camada de civis que vão fazer o papel burocrático, o papel administrativo, e deixar os militares com o papel militar. Eu quero Então, agradecer esse aspecto... muito. Nós temos um limite aqui. Eu acho que já foram muito boas as dicas. O esclarecimento de vocês foi precioso. Eu quero agradecer muito a Adriana Marques e ao Eduardo Heleno de Jesus Santos pela brilhante participação. Agradecer também a você que nos assiste e dizer que semana que vem tem mais. Obrigado.